Agora você está ao vivo. E aí eu aguardo um instante, que é o tempo que o Instagram vai distribuindo o vídeo para chegar nas pessoas. Vamos lá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O que foi? Aqui não apareceu ainda não. Ah, tá. É porque ele leva um tempinho mesmo para distribuir o Instagram. Opa! Fala, pessoal! Vini, coisa boa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estão ouvindo bem? Dá aquele joinha para saber que vocês estão me ouvindo tranquilamente. Tem um delayzinho enquanto eu falo, aí leva um tempinho para chegar e vocês poderem ouvir. Mas aí vocês dão um joia, que eu sei que vocês estão ouvindo bem. O nosso tema de hoje vai ser relacionamentos e autoconhecimento. Perfeito. Maravilha. Eu vou explicar um pouquinho sobre relacionamentos e autoconhecimento. As dúvidas que vocês tiverem ou quiserem fazer qualquer pergunta relacionada a esse tema, vocês podem me perguntar também. E tirar algumas dúvidas sobre o desafio de 21 dias, ok? Então vamos iniciar. Boa noite. Se vocês quiserem, podem enviar para mais pessoas, convidar amigos e familiares, é só compartilhar também, podem ficar à vontade. Então vamos lá. Autoconhecimento e relacionamentos, ou relacionamentos e autoconhecimento. Na nossa live da semana passada, eu falei que para você desenvolver um bom relacionamento consigo mesmo, para você ter paz, para você ter harmonia, é necessário você desenvolver um relacionamento consigo mesmo. Sem ter um relacionamento com você, você não consegue sentir paz, sentir harmonia. Eu fiz uma metáfora, uma reflexão que foi o seguinte: imagine você conviver com uma pessoa durante muitos anos e ao conviver com esta pessoa, você não sabe nada do que ela gosta, nada do que ela faz, o que a incomoda. Como é que seria esse relacionamento? Seria algo muito ruim, seria algo muito chato, seria triste, seria deprimente. E a gente vive nos nossos relacionamentos, muitas pessoas têm seus relacionamentos e sofrem por falta de autoconhecimento e por falta de autoconhecimento do outro também. Se você não se conhece, você também não consegue conhecer o outro. Então esse tema ele é fundamental para que você consiga sentir paz nas suas relações. Então eu trouxe alguns pontos específicos para a gente falar. E aí eu quero já começar com essa frase: a vida, ela é movimento. A vida é movimento. Se você estiver preso a algum aspecto do passado, a algum acontecimento da sua vida, se você estiver preso às suas memórias da infância, do passado, sua forma de ver o mundo, você não se abrir para conhecer coisas novas, para perceber coisas novas, ampliar seu campo de visão, ou até mesmo para perceber a mudança do outro, o seu relacionamento, seja com você mesmo ou com os outros, será um relacionamento difícil. Por quê? A vida é movimento. O seu marido, a sua esposa, seus filhos, eles mudam ao longo dos anos, enquanto você convive com as pessoas. Inclusive você mesmo muda. A gente tanto muda biologicamente, cresce, fica mais gordo, fica maior, ganha corpo, ou você muda a sua forma de enxergar o mundo, as suas percepções, as suas crenças, você muda a sua filosofia de vida, muda alguns conceitos. Isso acontece com as pessoas com quem você convive. Então, para que você estabeleça um relacionamento saudável, seja com você ou com o outro, é preciso estar presente, atento e percebendo as mudanças que a vida traz para cada pessoa. Não dá para você tratar seu marido, sua esposa, assim como você tratava eles no início do relacionamento. Para que vocês consigam construir diálogo, entendimento um com o outro, é preciso perceber essa mudança. O que aconteceu no relacionamento de vocês, ou o que está acontecendo hoje que mudou para algumas pessoas?
a relação? Ela esfriou, ficou mais amorosa? E o que gera um relacionamento saudável? Ter o autoconhecimento. Se você não sabe o que você gosta, se você não sabe o que você quer, se você não sabe o que te incomoda, como é que você vai conseguir pôr limites no seu marido, na sua esposa, no seu filho, de uma forma que você se sinta confiante, que você se sinta seguro para expor aquilo que você sente, aquilo que você deseja, aquilo que você não gosta? Sem ter um diálogo, não existe um relacionamento saudável. E aí a pergunta que eu faço é: vocês estão dialogando com as pessoas com quem vocês convivem? Estão dialogando com vocês mesmos? Criando vida interior? Eu trago um outro conceito muito importante. Não existe harmonia dentro de um relacionamento se você não tiver vida interior. E o que é vida interior? É contato com você mesmo. É a capacidade de se ouvir, de se perceber, de se enxergar, de saber como você funciona. E, acima de tudo, a capacidade de adquirir virtudes, adquirir sabedoria, para que você consiga, por meio da virtude, da sabedoria, estabelecer relações saudáveis. Existe um relacionamento saudável entre pessoas que não são virtuosas? Essa é uma provocação que eu faço para vocês, uma reflexão. Imagina dois bandidos convivendo. Existe uma relação harmoniosa entre pessoas corruptas, entre bandidos? Um vai ficar com medo do outro. Um vai ficar com medo do outro passar a perna, vai ficar com medo de ser agredido, de ser humilhado, de perder o seu poder. Dentro de um relacionamento conjugal, marido-mulher, ou de um relacionamento familiar, tem que existir uma relação de diálogo. Uma relação onde tem virtudes, onde tem o amor, a presença do amor, do respeito mútuo, da generosidade, do afeto, do cuidado. E isso a gente aprende. Eu falei diversas vezes no nosso desafio de 21 dias de autoconhecimento que habilidades sociais e emocionais a gente aprende. Ninguém nasce amando, ninguém nasce odiando, ninguém nasce sendo generoso. Você aprende a ser generoso com as suas experiências de vida, você aprende a adquirir as virtudes, a adquirir os sentimentos que são mais saudáveis para tornar a sua relação mais gostosa. E para isso é importante que você desenvolva a sua própria vida interior. Em que sentido? Aprender a se amar. Então nós fizemos um exercício de autoconhecimento sobre as necessidades. Eu fiz a pergunta: quais são as necessidades que não foram atendidas na sua infância, por meio dos seus pais, familiares? Necessidades estas como segurança, incentivo, coragem, amor, respeito, diálogo, a capacidade de conversar, de te compreender, de te encorajar para seguir para frente, para se desafiar, para fracassar, cair, se levantar. Então todos nós temos necessidades emocionais que nós trazemos da nossa infância, porque não foram atendidas pelos nossos pais. Primeiro porque eles não receberam isso. Geralmente você só dá aquilo que você tem. O outro só consegue te entregar aquilo que ele tem, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele experienciou. Se ele não experienciou amor, se ele não experienciou respeito, seja por meio de leituras ou por meio de vivências práticas com pessoas da família, amigos, professores, como é que a pessoa vai entregar amor, respeito, carinho, compreensão, generosidade? Ela não sabe fazer isso. E aí vem para uma outra frase que eu utilizo muito, que é: a responsabilidade de manter um relacionamento saudável está na pessoa que tem mais consciência, ou seja, que tem mais sabedoria, que tem mais vida interior, que tem mais compreensão da vida e que conseguiu, de alguma forma, experienciar na vida dela, por meio da leitura, de filmes ou do convívio com outras pessoas, essas virtudes que eu falei, como amor, generosidade, respeito, diálogo, compreensão, coragem. E aí, quando eu falo que a gente tem essas necessidades, aí eu fiz a pergunta: qual é a necessidade? Eu te pergunto agora: qual é a necessidade que você tem da sua infância que não foi atendida e você procura
que essa necessidade seja atendida na sua família, nos seus relacionamentos hoje. Aquilo que você não recebeu dos seus pais, você procura receber do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu chefe, dos seus amigos. Aquela necessidade de afeto, necessidade de respeito, necessidade de segurança, necessidade de amor, necessidade de atenção. O que você espera receber dos seus familiares? Quais são as necessidades que você tem dos seus familiares? Aquela falta que você sente, que você gostaria que eles fizessem por você. Fez essa reflexão? Aí a pergunta é, você mesmo se dá isso que você espera dos outros? Você dá amor para você mesmo? Você dá respeito para você mesmo? Você se respeita cuidando do seu corpo, cuidando da sua higiene, cuidando dos seus pensamentos? Você procura trazer pensamentos saudáveis para o seu dia a dia, para a sua forma de enxergar o mundo, para a sua forma de se perceber? Ou você só fica esperando que os outros te deem quando você mesmo não se dá? Não se dá amor, não se dá carinho, não se dá compreensão, não se permite experienciar prazeres saudáveis, não se permite se encorajar, falar coisas que sejam benéficas para si mesmo. Qual é o seu diálogo? Você está sendo um algoz de si mesmo ou você está sendo uma pessoa que se respeita, que se trata bem? Como é que você está estabelecendo o relacionamento com você mesmo? Se você não consegue se amar, se respeitar, se cuidar, se valorizar, se encorajar, como é que você vai conseguir fazer isso por outra pessoa? Ou como é que você espera que alguém te respeite se você não dá isso a si mesmo? Se você não dialoga com você mesmo, como é que você vai conseguir ter um diálogo saudável com outras pessoas? Essas são as provocações que eu fiz no desafio essa semana, entre várias outras. Mas quando a gente fala de autoconhecimento e relacionamentos, é isso que você precisa ter em mente. Para que você atenda às suas necessidades emocionais, você precisa se respeitar, se amar. E aí eu ensinei um caminho. Se você nunca vivenciou isso em nenhuma das suas relações, seja com pai, com mãe, com irmãos, com namorado, esposa, seja com amigos, ou seja, lendo livros, vendo palestras para te ensinar a vivenciar isso, está na hora de você buscar se encher dessas experiências. Alguma pergunta? Perfeito. Olha só, o Guilherme falou que realmente de pai não tive e nem tenho. E a Andréia falou que já dependi de amor alheio. Exatamente, a gente acaba dependendo do amor alheio porque não aprendeu a se amar. E aí eu trago para a relação da infância. Qual é a função da mãe na nossa vida? A função da mãe ela é nos ensinar a nos cuidarmos, a nos amarmos, a nos respeitarmos, a estar com nós mesmos, aprender a cuidar de si. A mãe ela tem essa função, uma função mais acolhedora, uma função mais materna, de te ensinar a se cuidar, a se respeitar, se valorizar, a dialogar com seus sentimentos, a ser mais família. A função materna, eu não estou falando de figura masculina ou feminina, eu estou falando da função. Essa função de aprender a te ensinar a se cuidar, se amar, se respeitar, tanto pode ser ensinada pelo masculino, pelo homem, como pela mulher, figura feminina. Sendo que a função materna é ensinar esse cuidado. Aprender a estar em família, aprender a se amar e se respeitar. E qual é a função paterna? A função paterna. A função paterna ela é responsável por te fazer encarar a vida, por fazer sair de casa, por fazer trabalhar, conhecer novas pessoas, conhecer novos amigos, estabelecer novos relacionamentos. Eles são responsáveis, a função paterna, para te ensinar a encarar a vida, a ser uma pessoa mais forte, uma pessoa determinada, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que vai para a vida. A mãe ela tem a tendência a acolher, a trazer por colinho, para proteger. E você tem que levar a sua mãe, nesse sentido, de sensações, de experiências, em aprender a se cuidar no coração. Você não precisa estar do lado da sua mãe física para aprender a se cuidar, se amar, se valorizar. Se você aprender isso, você vai conseguir ter essa função materna dentro de você e você mesmo vai se dar esse cuidado, esse carinho.
E o pai, ele vai te ajudar a desenvolver coragem, a desenvolver força para trabalhar, a enfrentar seus medos, a buscar prosperidade para a sua vida, a enfrentar seus desafios. E quando você não tem alguém que te incentiva a enfrentar esses desafios, você acaba se tornando amedrontado. Então a gente precisa dessas duas experiências. Só que essa função materna, essa função paterna, não necessariamente precisa ser feita por um pai biológico e uma mãe biológica. Quem te cria, quem cuida de você, as pessoas que estão à sua volta, que te ensinam isso, pode ser um professor, pode ser até mesmo um amigo que tem essa função desenvolvida, tem essa experiência, ele pode te transmitir isso. Quando você assiste palestras e pensa sobre isso, você também está desenvolvendo essas habilidades. Você está desenvolvendo essa capacidade de se amar, de se cuidar e de ir para mais para a vida. E hoje nós falamos sobre algo chamado enfrentamento pessoal. E aí eu fiz a reflexão, para que você consiga crescer, sair de qualquer problema, de qualquer dificuldade, você precisa de enfrentamento pessoal. Até mesmo para você desenvolver autoconhecimento, você precisa de enfrentamento pessoal. Ou seja, olhar para dentro de si, perceber quais são os seus pontos de melhoria, quais são as suas qualidades, as suas forças. E reconhecer aquilo que está limitando sua vida, aquilo que você é responsável por manter nos seus relacionamentos algo desagradável, algo que não é saudável. O quanto você contribui para isso? Onde que está a sua responsabilidade em manter um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, seja com você mesmo ou dentro das suas relações? Lembra, quem tem mais consciência, ou seja, quem tem mais conhecimento, mais sabedoria, é responsável por estabelecer relacionamentos mais equilibrados, mais saudáveis. E nesse momento, você que está aqui buscando se desenvolver, buscando adquirir conhecimento, você é responsável pela sua forma de se relacionar consigo e de levar um equilíbrio familiar para a sua vida, para as suas relações, com muito mais clareza. Quais são as perguntas que fizeram? Beijo, pai. Te amo também. Tenho dificuldade na vida profissional, provável meu relacionamento com o pai. Sim, provavelmente, mas não só isso. Se você teve alguém que te incentivou a ir para a vida, por exemplo, eu conheço pessoas que conseguem ter uma vida profissional muito ativa e graças à mãe. Não necessariamente o pai, mas a mãe conseguiu fazer a função paterna para a pessoa se desenvolver, ir para mais na vida e ter uma vida profissional muito bem desenvolvida. Então, lembre-se, a função paterna pode ser feita tanto pela mãe, pela mulher, como pelo homem. Só que a função de pai, função paterna, é te levar para o mundo, te fazer ir para a vida, te fazer enfrentar, é desenvolver sua própria história, criar sua própria família, ter sua própria vida profissional. A função materna, geralmente, ela te traz para perto, é mais de cuidado, ok? É possível a gente se amar e ser inseguro ao mesmo tempo? Para mim é meio contraditório, mas me sinto assim. É possível sim, você pode se amar e se sentir inseguro. Em que sentido? Você se ama, você sabe quais são suas qualidades, você sabe o que você tem de bom, mas se você nunca experimentou isso com alguém, realmente alguém que você se sentiu amada, onde você poderia ser quem você é, como você é, falando do seu jeito, tendo sua liberdade, podendo expor sua espontaneidade. Se você na sua infância não pôde ser uma pessoa espontânea, tinha que ficar em silêncio para respeitar, para ouvir tudo que os outros tinham que dizer, por mais que você tenha aprendido a se amar, você tem uma insegurança. Porque você não aprendeu a ser espontâneo. E a mesma coisa acontece, por exemplo, em que área da sua vida você é insegura? Na área profissional? Você é insegura na sua área conjugal? Depende. Ou é em todas as áreas? E aí, se é em todas as áreas, é porque você não teve espaço para ser espontânea, para ser você mesma, para se expressar. E isso você adquire quanto mais você se expressa, quanto mais você deixa sua essência, aquilo que você tem de melhor. E até aquilo que você tem de não tão agradável assim, expor sem ficar se julgando, sem ficar se limitando, e você vai fazendo e adquirindo experiências, saindo dessa prisão interna, mas se permitindo
ser você mesma, você vai adquirindo segurança. A segurança você adquire quando você age, quando você é aquilo que você realmente deseja ser, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre relacionamentos, vocês podem me mandar que eu vou respondendo aqui, vou tirando dúvidas, tirando experiências. Então fiquem à vontade para fazer perguntas. Se quiser que eu fale sobre alguma situação específica, pode me pedir que eu falo aqui, ok? Então, voltando à questão do enfrentamento pessoal. Você identificou quais são as necessidades que faltam na sua vida, lá atrás, da sua infância que não foram atendidas. O carinho, o amor, o respeito, a atenção, a segurança, a insegurança, como você falou ainda há pouco aqui. Então, o que acontece? O enfrentamento pessoal é você identificar que tem insegurança. Você vai precisar se enfrentar para conseguir sair dessa insegurança. Seja buscando ajuda, e aí eu falo desse enfrentamento, existem muitas formas de enfrentamento, seja buscando ajuda, fazendo uma terapia, seja lendo livros, vendo palestras, fazendo cursos de oratória, cursos de autoestima. O conhecimento, ele também te transforma. Eu costumo dizer que você não nasceu andando, escrevendo, e nem nasceu inteligente. Você aprende, você compra a sua inteligência, você compra a sua sabedoria. Como que a gente compra nossa inteligência e nossa sabedoria? Quando você vai para a faculdade, quando você vai para a escola, quando você lê um livro, quando você vê uma palestra, você está comprando sua inteligência e sua sabedoria. Quando você está vivendo, quando você está experienciando várias situações, você está trazendo sabedoria para a sua vida. E essas habilidades você está adquirindo. Então, o grande problema é quando você tem alguma dificuldade na sua vida, em algum aspecto, em alguma área da sua vida, e você não busca desenvolver aquilo. Reconheceu aquilo que falta em você, aquela sua necessidade, o que você vai fazer para desenvolver isso? Porque isso é uma habilidade que pode ser adquirida. Sentimentos, a gente adquire, a gente não nasce com eles, não é uma coisa espontânea, natural. Ela se torna espontânea e natural depois de um tempo. É igual um carro, você está dirigindo um carro. Quando você vai dirigir pela primeira vez, aquilo não é natural, não é espontâneo. É muito difícil você aprender a passar a marcha, pisar no freio, pisar na embreagem, no acelerador, olhar para o lado, para frente, saber quem vem atrás, enfim, dar seta. É muito complicado, é muito difícil. Mas depois que você aprende, isso se torna tão espontâneo que tem gente... foi preciso criar uma lei porque as pessoas andavam falando no telefone e dirigindo o carro. De tão natural que se tornou. Sentimentos é a mesma coisa. Quantas pessoas entram num relacionamento e não eram apaixonados ou apaixonadas pelo seu esposo ou pela sua esposa, mas aprenderam a amar essa pessoa por meio das experiências, do convívio que vocês tiveram. Aprendeu a amar, aprendeu a se apaixonar. Aquela coisa romântica de bati os olhos e me apaixonei pela primeira vez. Isso existe também. Mas o amor mesmo, a conexão, a relação saudável, ela se estabelece por meio do diálogo, por meio das experiências, das memórias que vocês criam juntos. Ótimo. Dificuldade de acreditar que sou boa o suficiente para atuar na minha área. Se você tem essa dificuldade, qual é o nome? Andréia, se você tem essa dificuldade para acreditar que você é boa o suficiente para atuar na sua área, aí vamos analisar se é uma questão de crença, alguém falava isso para você, você é burra, você não sabe fazer nada direito. E aí você cresceu com essa crença, por mais que você tenha capacidade, você acha que não vai conseguir fazer isso, porque ouviu muito isso dos seus pais ou de algum professor, ou quando você foi fazer alguma coisa que você achava que fazia muito bem, alguém te humilhou, alguém te gerou algum trauma naquele momento, e aí você cresceu com essa insegurança. É um aspecto. O outro aspecto é se de fato você não domina a sua área. Se você não domina as habilidades, os conceitos, se você não é uma perita naquilo que você faz, naturalmente você vai sentir insegurança. Aí de fato você vai precisar se aprimorar, se desenvolver, se tornar uma perita naquilo para que você consiga ter essa segurança. Mas principalmente, ninguém se torna perito sem prática. Pratique. Vá lá, se frustre, aprendeu com aquele seu erro, o que eu posso fazer de diferente? É a técnica de enfrentamento pessoal, isso. Você vai adquirir confiança em você mesma quando você começar a se enfrentar.
É dar uma palestra? Em que área que você atua? Aquilo que você tem que fazer, vai lá e faz. Se não deu certo, você melhora. Agora é óbvio, existem profissões que a gente não pode errar. Não tem jeito. Imagina se você é uma médica. Não tem espaço para erro. Então você tem que estudar e se tornar muito boa naquilo, porque você está colocando a vida de pessoas em risco. Então nesse aspecto tem que ter muito cuidado. Eu sempre fui muito tímida, por isso nunca gostei de me expor. Talvez isso tenha me deixado insegura. Também, essa timidez você pode superar. Você pode desenvolver a capacidade de falar. Eu, na minha história pessoal, quem está no desafio de 21 dias, eu falo muito sobre isso. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu era inseguro, não sabia me expressar, não tinha coragem de falar o que eu pensava nem o que eu sentia. Eu sempre fui muito espontâneo, sempre fui muito alegre, muito brincalhão, mas eu era muito inseguro para falar o que eu pensava e o que eu sentia. E imagina você atuar com o desenvolvimento humano como psicólogo e sendo inseguro, não conseguir expressar o que você pensa, o que você sente, dar palestras, fazer uma live como essa e ter que falar com pessoas e se sentir bem com você mesmo. Eu aprendi isso, eu não tinha isso. Eu não nasci sendo extremamente corajoso, que me expunha ao mundo, falava o que eu queria, não. Isso é uma habilidade que eu adquiri. E, Francisco, como é que você adquiriu isso? Fazendo curso de oratória, lendo livros, me expondo, fazendo terapia. Ou seja, várias formas de enfrentamento pessoal. E aí eu tenho filosofia de vida. Existe uma filosofia de vida minha que sempre vai me levar para mais na vida. Sempre. Eu vou, a cada ano que passa, eu vou me desenvolver. Porque a minha filosofia de vida é: eu sou um eterno aprendiz. Eu sou um amante do conhecimento, da sabedoria e do amor. Cada vez mais a sabedoria tem que permear todas as áreas da minha vida. No meu relacionamento, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, na minha vida social, em todas as áreas da minha vida, a sabedoria, o aprender, o me desenvolver, o me enfrentar, o adquirir novas habilidades está presente comigo. Então aquilo que eu não sei, aquilo que eu não domino, aquilo que eu não sei fazer, eu vou buscar. Eu vou aprender isso. E se eu não souber sozinho, eu vou buscar ajuda. Para que eu tenha força interior para fazer isso. Aí lembra que eu comecei falando nessa live sobre vida interior? Para aprender a falar sobre virtude, sobre amor, sobre bondade, sobre generosidade, isso é uma coisa que eu sentia desde garotinho. Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Mas eu não sabia expressar isso. Então a minha dor não era por falta de vida interior, era por falta de coragem para expressar aquilo que eu tinha vontade de dizer. De expressar o meu amor, o meu afeto, o carinho, a bondade, a generosidade. Então isso me frustrava demais, isso me fazia me sentir muito mal. E as poucas vezes que eu falava, eu ouvia dos adultos: você pensa assim porque você ainda não viveu, você ainda é criança, você é garoto, você é adolescente. Quando você ficar mais velho, você vai ver que o mundo não é um cor de rosas, que o mundo não é fácil, as pessoas não são boas. Eu nunca compartilhei dessa ideia. Existem pessoas que não são tão agradáveis e existem outras pessoas que são. São pessoas generosas, são pessoas bondosas, são pessoas amigas. Eu costumo dizer o seguinte: existem mais pessoas boas, amigas no mundo do que pessoas que são ruins, de fato. A diferença, você sabe por que o mal prevalece no mundo em vários aspectos? É porque as pessoas que praticam o mal, elas não têm vergonha. Elas não são tímidas. Elas fazem acontecer a sua maldade. Elas são muito engajadas. Você não vê um bandido que fique dormindo. O cara vai à luta, o cara vai à cena. Eles estão maquinando, fazendo acontecer. Agora as pessoas boas, elas ficam em cima do muro. Elas não expressam seu amor, parece que tem vergonha de falar: eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa. Poxa, deixa eu te ajudar. Parece que é errado você fazer o bem. Todo mundo busca o bem, mas parece que é errado. A pessoa se sente mal em falar sobre o bem, se sente mal em expressar as virtudes, a bondade. Então, como eu não tinha essa força interior para expressar a bondade e generosidade, eu fui atrás de pessoas que faziam isso para que eu conseguisse fazer também. Até que eu desenvolvi minha força interior, meu motor interno, e hoje eu faço sozinho. Aí hoje eu incentivo pessoas a expressarem seu amor. E olha, eu já salvei vidas por conseguir expressar meu amor, deixar o amor se expressar. E eu digo para você: não se bloqueie quando for falar de virtudes, quando for fazer a bondade.
sabedoria, virtudes. Essa é a única coisa que faz os relacionamentos serem saudáveis. Como eu trouxe no início dessa live, se você convive com bandidos, com pessoas antiéticas, com pessoas mau caráter, existe relacionamento saudável entre pessoas mau caráter? Entre pessoas más? Não, porque um quer tomar o lugar do outro, um quer passar a perna no outro. Só existe relacionamento saudável, equilibrado, quando existe virtudes. Se você se relaciona com pessoas que são bondosas, que são gentis, que são amorosas, que são do bem, que fazem o bem, e se você é assim, você tem essa força interior para assumir isso na sua vida, as pessoas que tentam te prejudicar e fazer o mal com você, elas não vão ficar do seu lado. E, naturalmente, você vai se aproximar de outras pessoas que têm a mesma filosofia de vida que a sua. Porque quando alguém chegar para você e fizer uma proposta errada, você vai dar um basta. Você vai falar, amigo ou amiga, desculpa, mas isso aí eu não entro não. Você quer ser meu amigo? Nós continuamos sendo amigos, mas eu não vou entrar nessa furada não. E se você se ama, se você é generoso, você desenvolveu virtudes, amor, bondade, generosidade, consigo. Primeiro você tem que se amar. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o outro. Se você aprendeu a se amar, então você vai conseguir identificar aonde existem relacionamentos desequilibrados, aonde não está o saudável, aonde está a ausência da virtude. E aí você vai conseguir dar um basta. Se pessoas estão te desrespeitando, te humilhando, você vai dar um basta, você vai pôr limites, porque você sabe o que é o amor de fato. Primeiro porque você se ama. E esse se amar é nos seus pensamentos. O que você fala para você mesmo? Nossa, como eu sou burro, como eu não sei fazer nada direito, como as pessoas não gostam de mim. Se ame primeiro. Sou uma pessoa boa, sou uma pessoa do bem. Inclusive, se você fala essas coisas para você e você as pratica, você desenvolve isso. Ser uma pessoa com compaixão, com amor, com bondade, com generosidade é algo que você faz acontecer. Você passa a ser uma pessoa assim. Quando você pratica atos de bondade, além de liberar serotonina no seu corpo, que te produz sensações de bem-estar, você também está fortalecendo seus músculos emocionais, a sua filosofia de vida, de ser uma pessoa cada vez melhor. Naturalmente, você vai adquirindo esse comportamento, esse sentimento e essa vida interior de alguém que ama. E naturalmente as pessoas vão contribuir à sua bondade. Você vai conseguir estabelecer relacionamentos cada vez mais saudáveis, mais harmoniosos, de respeito, de amor, porque você se amou, porque você se respeitou. Daniel, qual é a pergunta? É dele? Do Daniel? Ela tá no Facebook. Daniele. Não, é Daniel. Rocher, sou tímida, mas já fui mais participativa, porém fui mal interpretada algumas vezes e percebo que isto me travou de certa forma. Ela tá usando o Instagram do marido. Porém, fui mal interpretada algumas vezes e percebo que isto me travou de certa forma. Exatamente, isso te travou. Você era mais participativa. Já é um pouco tímida, era mais participativa. E foi mal interpretada algumas vezes, isso te travou. É exatamente isso que acontece. Só que o diálogo que você estabeleceu na sua mente quando você foi travada é o que te mantém sendo travada. Lembra que eu falei ainda há pouco que não só quando eu era criança, mas adolescente, já com os meus 20 anos, quando eu falava sobre virtudes, poxa, existem pessoas boas no mundo. Eu ouvi outras pessoas mais velhas, 30, 20, 40, 50 anos. É porque você não viveu a vida, você não tem experiência para falar. Por isso que você pensa que o mundo é assim, que as pessoas são boas. Não, eu não tenho uma visão fantasiosa da vida, romântica da vida. Eu sei que existem pessoas que são ruins, que são maléficas, e existem pessoas que são mais bondosas, mais gentis, mais amorosas. E mesmo assim eu continuei fortalecendo aquilo que eu acreditava. Aí quando eu estou te respondendo aqui sobre a questão de não se fechar diante da timidez, porque você foi bloqueada, é exatamente sobre isso. Conviva com pessoas que pensam ou que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Se for algo benéfico, naturalmente você não vai ser... aliás, você pode até ser bloqueada de diversas formas, mas se você encontrar pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer e de alguma forma conseguir conviver com elas, você vai fortalecer seu motor interno, sua vida interior.
E aí você não vai mais esperar que os outros te aplaudam, que os outros batam palma para você, que eles digam o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é o mais adequado para você, o que é certo para você. Aquilo que faz você se sentir leve, aquilo que faz você se sentir bem. E aí você vai conseguindo vencer sua timidez e deixando-se ser mais espontânea. E aí eu digo o seguinte, vou responder o que é virtude. E aí eu digo o seguinte, para que você seja mais espontânea, é preciso você expressar aquilo que você sente, seja de bom ou seja de ruim. E aí quem te ama de verdade, não vai deixar de gostar de você pela opção que você fez. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu amo tremendamente. Eu tenho um amigo que a gente ia para festas e ele gostava de arrumar briga. Então ele sempre fazia confusões. Eu falava para ele assim, cara, se você for brigar com alguém, saiba que eu sou teu amigo. Sou muito teu amigo, mas você vai brigar sozinho e eu não vou te ajudar. Você vai morrer de apanhar na minha frente, eu vou virar as costas e vou embora. Agora, se alguém brigar com você, eu vou te defender. Se você estiver correto e se você não for procurar confusão. Ele procurava confusão, ele gostava de brigar para se sentir vivo. E eu pus limites na nossa relação, quanto amigos. Eu falei, olha, sou teu amigo, mas eu não tenho que entrar na briga por você não, cara. Se você tá errado, você tá errado. Aí é problema seu, você tá buscando briga por conta própria. Se você faz algo, alguém vem brigar com você, você estando correto, eu vou te proteger, eu vou te ajudar. Aí eu sou teu amigo para isso. Não vou deixar de ser teu amigo porque você tá brigando com alguém. Mas não é porque eu vou deixar de ser, não é porque eu continuo sendo seu amigo, porque eu te amo, porque eu gosto de você, que eu vou ter que fazer aquilo que você acha que é o certo. Para mim não é o certo. Eu não quero sair brigando com ninguém, nem quero isso para minha vida. Então, não é uma coisa que eu vou fazer. Então percebe, se alguém tenta te bloquear, é você estar por esse limite. Você vai falar para a pessoa o seu limite, aquilo que você acredita, e você vai agir de acordo com o que você acredita, com aquilo que é coerente para você. Se essa pessoa quiser aceitar, ótimo. Se ela não quiser, tudo bem. Você não vai deixar de amá-la por isso. Assim como eu não deixei de amar meu amigo por isso. Depois de algum tempo, ele viu que, de fato, eu não ia brigar, e quando ele arrumava briga eu saía fora, ele parou de brigar. Quando a gente ia para os lugares, ele já sabia que não adiantava contar comigo para isso. E a gente continua sendo amigos. Então, assim, quem te ama de verdade, por mais que a pessoa tente te bloquear, se ela te ama, ela vai continuar te amando, você fazendo o que ela esperava ou não, ok? Com relação à pergunta, o que é virtude? Virtude é tudo aquilo que é saudável em termos de amor, generosidade, sabedoria, coragem, amizade. Isso são virtudes. Tudo aquilo que a gente aprende de benéfico para o ser humano são virtudes nesse aspecto. Misericórdia, humildade, isso é virtude. Virtudes são bons hábitos que você constrói sendo uma boa, honrada, uma pessoa boa, honrada, respeitosa. Isso, exatamente. É exatamente por aí. Só que é o seguinte, aí aqui vem uma coisa muito importante. Virtude, ela é aquilo que potencializa o ser humano. Virtude é o que dá poder ao ser humano. Você só se torna uma pessoa poderosa por meio das virtudes. Aí eu vou te dar um exemplo. Só que a virtude, ela tanto pode te fazer ser uma pessoa que utiliza determinadas virtudes. Você pode utilizá-la para o bem ou para o mal. Vou te dar um exemplo. Coragem é uma virtude. Você pode ter coragem física para enfrentar, brigar com pessoas fisicamente, ou você pode ter a coragem emocional para se observar, para falar o que você sente. Para se expressar, você precisa de coragem, ok? Emocional. Então imagina o seguinte, eu comecei falando de bandido. Um bandido, ele tem coragem física. Ele vai para o confronto com policiais, com outros bandidos, e eles atiram, eles brigam, eles caem na porrada. Isso precisa de coragem. É uma virtude muito poderosa, faz com que ele se movimente e vá para o confronto. As guerras, você precisa de coragem para poder confrontar outras pessoas. É uma virtude, a coragem é uma coisa boa. Quando você utiliza para esse meio, que é criar brigas, roubar pessoas, fazer coisas erradas, você está utilizando uma virtude que é muito poderosa, que te faz ter muito poder pessoal, que é a coragem, só que você está utilizando para algo negativo.
Mas essa mesma virtude, que é a coragem, você pode utilizá-la para fazer algo benéfico. Então, por exemplo, se você se tornou um policial, você está indo para o confronto, vai encarar bala, vai encarar briga física, está colocando sua vida em risco, usando a virtude, a força da virtude, da coragem, sendo que para um meio que seja benéfico, para proteger pessoas. Assim como você pode utilizar essa virtude para se auto-observar, conhecer o que você tem para melhorar em você mesmo. Luciana, seria como transformar uma virtude em vício? Não é dentro disso que eu te expliquei. Não é transformar em vício, é você pegar uma virtude como a coragem e utilizá-la para fazer o bem ou para fazer o mal. Para roubar pessoas, matar pessoas por pura ganância, para satisfazer o seu ego, suas necessidades, ou para você proteger pessoas, salvar vidas e dar um basta por limites na corrupção, naquilo que não é saudável. Então seria nesse aspecto. Então existem várias virtudes. Generosidade. Se você utilizar a generosidade de forma demasiada, tudo que você tem, você dá para as pessoas. Você nunca consegue pôr limites em você mesmo. Essa virtude da generosidade, ela é muito benéfica para os seus relacionamentos. Ela vai fazer com que você estabeleça relações mais saudáveis, mais harmoniosas, mais carinhosas. As pessoas vão se sentir gratas a você, vão querer retribuir. Então ela é uma força mais suave, diferente da coragem, que é uma virtude de mais poder. Essa virtude da generosidade, ela é mais suave. Jesus Cristo era generoso, então ele usava essa força. Só que o seguinte, a virtude da generosidade, ela também pode te enfraquecer. Quando você se torna uma pessoa muito generosa, e aí você está diante de uma pessoa que está te maltratando, que está te xingando, que está diminuindo você, e você não consegue se expor de uma forma mais grossa com a pessoa, essa virtude da generosidade já está te prejudicando. Então tem que ter um limite entre as virtudes, conhecer para que elas servem, mas ao mesmo tempo saber utilizá-las de modo adequado. Lembra da aula sobre comunicação assertiva? A comunicação assertiva serve para as virtudes. Lembra da aula comunicação assertiva? Por exemplo, se alguém chega para você e fala de forma grossa, ríspida com você, o que seria uma comunicação assertiva? Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, olha, nesse momento você está alterado, vamos conversar depois? Ou então, baixa o tom de voz, vamos criar um diálogo. Você está falando de forma segura, confiante em você, colocando limites no outro. Isso é bem assertivo. Mas o outro continua grosso demais, ele não te respeita, não te ouviu. Aí você fala, olha, eu vou te deixar falando sozinho e vou sair, porque eu não quero discutir e eu acho que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Aí você sai e a pessoa vai atrás de você, vai brigar com você. Aí você vai precisar de uma comunicação mais grossa, uma comunicação mais ríspida, mais forte. Se for preciso dar um grito para amedrontar a pessoa e falar, para, chega, já falei que não vou discutir com você. Quando você se acalmar, a gente conversa. Isso é necessário. E tem a comunicação onde você às vezes tem que baixar a cabeça. É aquela comunicação mais humilde, onde você nem discute, nem você fala, você baixa a cabeça e sai. Por exemplo, você está alguém está te assaltando, está com a arma perto de você, está te xingando, você vai xingar a pessoa de volta? Não, a comunicação mais assertiva, porque a comunicação não é só o que você fala, é o que você faz com o seu corpo. O seu corpo comunica também, ok? Então, nesse momento, você vai ficar calado, em silêncio, vai sair para salvar a sua vida. A mesma coisa são as virtudes. Você tem que utilizar as virtudes, a generosidade, o amor, a coragem, de forma assertiva. Para cada circunstância, para cada situação, você utiliza essa virtude da forma mais assertiva, mais adequada para aquele momento. Ok? E aí, de preferência, desenvolver virtudes, desenvolver sabedoria, desenvolva amor, desenvolva compaixão, generosidade, mas toda virtude ela precisa de sabedoria. Você tem que trabalhar as duas coisas, o sentimento e o seu intelectual. Não adianta você ser uma pessoa muito amorosa, muito generosa e não ter mentalidade, não ter um intelectual desenvolvido. Se você não trabalhar para desenvolver o seu intelectual, você vai ser uma pessoa generosa que não vai saber pôr limites em pessoas grossas com você. Porque você não está usando a sua inteligência para dar um basta naquilo, para dialogar com o outro.
é uma junção, gente. A gente precisa desenvolver a nossa intelectualidade e os nossos sentimentos. Ao mesmo tempo, se você é uma pessoa intelectualmente muito inteligente, mas não desenvolveu sentimentos, virtudes, amor, compaixão, sabedoria, você vai ser uma pessoa fria, calculista, você vai gerar... sua energia vai ser voltada para produzir coisas que às vezes não são benéficas para o ser humano, porque você fica muito preso no racional e aí você perde o sentimento, o contato humano. Eu sou tímida, o que faço para me expressar? Como manter o controle emocional ao se expressar em público? Ok, deixa eu responder essas duas. Deixa eu beber um pouco de água. Quantos minutos faltam? 15. Eu sou tímida, como faço para me expressar? Para essa pergunta eu respondo. Veja palestras sobre timidez, sobre falar em público. Comece a falar o que você sente. Procure falar de forma mais assertiva possível. E o coração vai tremer, a perna vai tremer, você vai mudar a sua respiração, suas mãos podem suar, você vai ficar com medo de falar. Mas fale a si mesmo. Se imponha a si mesmo. Que aí você vai começar a vencer sua timidez. Francisco, eu não consigo ter esse enfrentamento pessoal sozinha, que é isso que eu estou falando, sobre enfrentamento pessoal. Você precisa se enfrentar para desenvolver as habilidades que você precisa. Então eu não consigo, não tenho a força interior, a vida interior, o motor interno necessário, a força necessária para superar minha timidez sozinha. Lendo livros, lendo palestras, eu não consigo fazer isso sozinha. O que é que eu posso fazer? Terapia. Você pode fazer um curso de oratória, onde você vai aprender com outras pessoas na prática. Você vai lá em público, vai falar, vai aprender técnicas para se comunicar. Naturalmente, você vai vencendo a sua timidez. Ok? Então, é com enfrentamento pessoal. Enfrentamento pessoal. Se você não se enfrentar, você vai permanecer no mesmo lugar. Como é que vai ser a sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, se você continuar na mesma circunstância? Da mesma forma, sem se expressar, sem colocar sua força para fora, sua espontaneidade para fora, sua verdade para fora. Vai piorar cada vez mais. Você vai se sentir cada vez mais frustrada com você mesma se você não aprender a se enfrentar para superar isto. Como me controlar para falar em público? As mesmas estratégias que eu falei aqui. E aí existem técnicas de oratória. Eu dou aula de oratórias também. Posso te dar algumas técnicas sobre isso. Mas principalmente, ou você faz uma aula específica de 1 para 1, eu posso te falar isso pessoalmente, ou você pode fazer isso dentro de um curso com outras pessoas. E aí existem algumas técnicas. Quando você aprende, quando você desenvolveu a força interior, você aprendeu a se amar, você confia nos teus valores, naquilo que você fala, você está bem com você mesmo, você tem vida interior, você confia nos seus valores, naquilo que você está falando, você não está esperando o apoio de outras pessoas, porque você já desenvolveu sua força interna, aí você fala sem se preocupar. Aí você consegue falar em público aquilo que você pensa, assim como você falaria com qualquer pessoa, porque você é quem você é em essência. Você está sendo espontâneo, seja em público, ou em casa, ou com você mesmo. Você aprendeu a dialogar com você mesmo. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento vai te possibilitar aprender a conseguir falar em público, porque você se conhece, você sabe quem você é, você desenvolveu um relacionamento com você. Mas se você não tem um relacionamento com você, quando alguém te critica, quando alguém faz alguma coisa, você já começa a se julgar, a se sentir inferior, a se sentir que não sabe fazer nada direito. E aí começa um diálogo interno de depreciação, depreciativo, falando coisas, você mesmo falando coisas para você mesmo, que são negativas. Então, quando você se conhece, você não se preocupa com a opinião alheia e aí você é quem você é. Alguma outra pergunta? Então, é basicamente nesse aspecto. Se você... Fale. Se o corpo fala, e como é que você faz para conter suas expressões corporais ao se expressar em público? Aula de oratório. A pergunta que me fizeram aqui, que a minha esposa me fez é o seguinte: se o corpo se expressa, como é que você faz para
controlar suas expressões corporais. Isso você aprende, assim como a gente aprende a controlar o medo, a ansiedade. Quando você sente ansiedade, o que acontece? Existem vários sintomas. Você sente o coração palpitar, vem pensamentos automáticos à sua cabeça de que as pessoas estão te julgando, as mãos tremem, as pernas tremem, o coração acelera, você sua, enfim. Como controlar isto? Enfrentando-se. Só se enfrentando. Eu lembro que às vezes eu ia dar palestra na faculdade e as minhas pernas tremiam. Então nos primeiros 5 minutos a minha perna estava tremendo, a minha voz estava meio embargada, a minha mão queria tremer um pouco. Como é que eu fiz para vencer isso? Me enfrentando. Eu sabia as técnicas, eu tinha aprendido a falar em público, mas na hora H ali, todo mundo me olhando, e aí eu começava a ficar ansioso. Principalmente se você não domina aquilo que você vai falar. Então, é uma junção. Você tem que ter autoconhecimento, você tem que conhecer-se a si próprio, você tem que dominar o assunto que você vai falar. Quando você domina o assunto que você fala, se alguém fizer alguma pergunta, você vai saber responder. Você também vai falar daquele assunto sem ficar preso à decoração, à decoreba. Eu, quando venho falar aqui, eu até coloco algumas coisas para eu lembrar, mas não para eu ficar repetindo um script. Não, eu falo porque eu sei. O assunto que eu estou falando é algo que eu vivenciei, é algo que eu estudo profundamente, continuo vivenciando e vou continuar me aprimorando nos próximos anos. Então, eu domino sobre isso que eu estou falando. Então, eu tenho segurança, eu vou falar com tranquilidade. Isso dentro da tua área, quando você for falar em público, se você dominar aquilo que você faz, é a mesma coisa. Você não vai se preocupar com o que os outros falam. Você domina o que você faz. Fala um pouco sobre procrastinação. Tem uma live aqui no Instagram sobre procrastinação, 1 hora de live. Eu falo quais são as causas da procrastinação, quais são os sintomas da procrastinação, como que ela o que de problema ela pode gerar na sua vida e dou algumas técnicas de como você enfrentar essa procrastinação. Mas de modo geral, o que nós falamos nessa live de hoje serve para procrastinação também. Se você desenvolver uma filosofia de vida de enfrentamento pessoal, você vai lá e faz. Eu conversei com um cliente que eu gostei demais da frase que ele fala para mim. Ele, Francisco, eu quando tenho que fazer alguma coisa e eu fico com preguiça, fico procrastinando, aí o que eu falo para mim é o seguinte: ô fulano, só vai lá e faz. Ele fala o nome dele mesmo, então vou falar como se fosse eu. Francisco, não se preocupa, cara, só levanta e faz. Só vai lá e faz. Eu falei, cara, eu vou adotar essa frase para mim, eu achei incrível. Só vai lá e faz. A melhor forma de lidar com a procrastinação, só levanta e faz. Fala para você mesma, só vai lá e faz. E aí eu uso uma frase que eu gosto muito, não existe tentar, existe fazer ou não fazer. Ou você faz ou não faz. E aí seja honesta com você mesmo, vou fazer. Mesmo que dê errado, mas eu vou fazer e vou me aprimorar, vou desenvolver essa habilidade. Caso contrário, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade e superar a sua procrastinação, ok? Quando eu começo a falar no microfone, no palco, eu não quero mais largar. Isso é um problema? Não, e não é. Se você não souber o tempo que você tem que finalizar, se você foi contratado e você tem um tempo para falar, por respeito a você e às outras pessoas, você tem que saber o tempo de parar. Então isso se torna um problema e é como se fosse uma falta de respeito com os outros, uma falta de educação, quando você extrapola o tempo de outras pessoas. Então imagina, vai eu e você para um palco, somos contratados para dar uma palestra em um evento grande para milhares de pessoas. Você tem 1 hora de palestra e eu tenho 1 hora de palestra. Você fala 1 hora e meia, roubou meia hora do meu tempo. É um problema. Porque aí a mensagem que eu tenho para expressar para o mundo não vai ser tão efetiva porque você roubou 30 minutos do meu tempo. Então é um problema. Agora, isso também é bom. Se você começa a falar e você consegue ser espontâneo e fala e é gostoso e está à vontade e, de fato, está contribuindo com a sua plateia, com as pessoas que estão te ouvindo, entregando algo de valor, mudança para a vida delas, excelente. Você se sente à vontade, isso vai ser expresso para elas. Elas vão se sentir à vontade também. E você vai proporcionar reflexões e mudanças à sua plateia, ao seu público. E isso é bom. Boa noite. Eu, quando vou falar em público, antes eu converso em frente ao espelho. Isso é bom ou ruim? É ótimo.
Toda técnica de enfrentamento pessoal é ótima. Eu, por exemplo, antes de fazer atendimentos ou de falar em público, eu gosto de sentar, fecho meus olhos, respiro e trago relaxamento para o meu corpo. Eu fico calmo. Relaxo o corpo, relaxo as emoções, porque aí eu estou 100% presente. Aí eu estou 100% calmo, tranquilo. E aí depende, se você for fazer uma palestra de motivação, por exemplo, aí já não vai ser essa técnica. Aí eu preciso fazer alguma coisa que me deixe mais cheio de gás, de tesão, de energia para ir para frente do palco, para falar e falar com mais entusiasmo. Mas se é uma palestra que eu quero gerar reflexão, eu vou com mais calma. Isso é o enfrentamento, é a técnica que eu uso para me sentir bem, para conseguir me fortalecer. Preciso dessas técnicas? Em alguns momentos sim, em outras vezes não. Só posso ligar o microfone e falar. Com relação ao espelho, você vai falar no espelho? Essa técnica é maravilhosa. Inclusive você pode falar no espelho, eu me amo, eu me respeito, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa do bem. As suas palavras, aquilo que você dialoga com você, ele pode te matar, pode te fortalecer ou te enfraquecer. Então use palavras que te fortaleçam. Se esse seu diálogo com o espelho é saudável, ele te fortalece, é maravilhoso. Faça-o. Desenvolver vida interior. Faltam quantos minutos? 4 minutos para acabar a live. Desenvolver vida interior. Gente, vocês estão gostando? Dá joinha aí, porque quanto mais joinha vocês dão ou apertam o coração, mais engajamento tem, e isso pode chegar em mais pessoas que precisem ouvir esse conteúdo. Então é legal quando vocês fazem isso. Caiu a live? Não, né? Ah, tá. Caiu não. Não, tá ok. Então, é basicamente isso, sabe? Você consegue se fortalecer. E aí eu digo sempre, desenvolva virtudes, desenvolva vida interior, desenvolva amor próprio, desenvolva generosidade. Ponha em prática. Imagina como é a sua vida se você continuar sendo quem você é, sem desenvolver amor próprio, sem desenvolver generosidade, sem se fortalecer, sem se amar, sem se respeitar, sem pôr limites nas suas relações. É preciso fazer isso por você mesmo. Enquanto você não faz isso por você, você não consegue estabelecer relações saudáveis. Quando você se ama, quando você desenvolve sabedoria, autoconhecimento, respeito, coragem, aí você consegue crescer e as suas relações elas se tornam amorosas, se tornam carinhosas, se tornam saudáveis. Eu ouço música, canto e danço em casa. Me sinto bem, faz bem para minha mente. Maravilhoso. Eu faço isso também. Isso significa que você está curtindo a sua presença. E a única pessoa que vai estar ao seu lado 24 horas por dia, na tristeza, na alegria, é você mesmo. Então, ouvir música, conversar com você mesmo é fundamental. Que pena está acabando. Muito grato. Abraços. Maravilha. Maravilha. Olha, eu gostei bastante da presença de vocês, fico feliz que vocês estejam aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento pessoal. Procure desenvolver essas virtudes. E você desenvolve as virtudes estudando sobre elas. O que é o amor? Estuda sobre o amor. Lê palestras, lê livros, assiste filmes sobre o tema. Conversa sobre o tema. Aí você começa a desenvolver essa habilidade. E põe em prática aquilo que você está aprendendo. Lembra, as necessidades que você tem é de atenção, é de carinho, é de segurança, é para superar minha timidez. Dê para você aquilo que você espera que os outros deem. Ah, uma pessoa me disse o seguinte, um dos piores momentos da minha vida, o que eu fiz para passar por esse momento foi amar. Eu todos os dias procurava fazer um ato de bondade. E quando ela me falou isso, me fortaleceu demais. Então eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, mas eu estava amando, estava sendo gentil, eu buscava fazer alguma coisa. Seja atravessar alguém na rua, seja levar a bolsa para uma senhorinha, seja fazer um elogio para alguém próximo de mim, enfim. Ela desenvolveu vários amigos, aumentou seu nível de autoestima, de bem-estar, e ela passou pela dificuldade da vida dela de forma mais leve, mais saudável. Isso é sabedoria, isso é desenvolver relacionamentos saudáveis, isso é autoconhecimento. E o mais engraçado, ela não sabia disso, ela fez isso de forma espontânea, uma força espiritual dela mesma. Ela identificou no momento de dor que aquilo iria ajudá-la a passar por isso. Não precisou um terapeuta, não precisou ver isso no filme, ninguém falar isso para ela. Ela se ouviu
parou para se ouvir e, pelo contrário, e o fato engraçado, ela entrou em situações difíceis porque ela não se ouvia. Quando ela se ouviu, ela fez isso. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Falta 20 segundos para acabar a live. Gratidão, gente. Muitas felicidades para a vida de vocês e desenvolvam sabedoria na sua vida. Desenvolva a sabedoria. Que a sabedoria cresça em todas as áreas da sua vida, porque a sabedoria traz paz, traz harmonia, traz amor, traz tranquilidade. E é onde a sabedoria floresceu, que ela permaneça. Beijo!